A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já vimos as experiências de Oséias, estamos nas primeiras mensagens dele. E dentre estas mensagens, nós já vimos a introdução e a aliança desfeita, e estamos agora iniciando a política sem controle. Neste caso, a data que muitos estudiosos imaginam que esta parte foi escrita é provavelmente 733, ou seja, nós estamos falando de uma guerra, já no final do reino, o reino já está terminando, em alguns meses não haverá mais Israel. Então, 733 a.C. E o que está acontecendo ali? Existe uma guerra chamada Guerra Ciro-Efraimita, Ciro da Síria, Efraimita de Efraim, do reino de Israel. Quando isso acontece? Quando Rezim, que é o governante de Damasco, junto com Peca, que é o governante de Samaria, de Israel, eles vão combater o rei Acaz do reino de Judá. Nesta época, a instabilidade política era muito grande. Eles estavam entre Egito e a Síria. Então, eles estavam, ora pedindo ajuda para a Síria, ora pedindo ajuda para o Egito, ora imaginando que o Egito iria salvar, que a Síria iria salvar, que a Síria de Damasco iria salvar. Ou seja, não se tinha uma estabilidade, estava instável. Mas também havia uma instabilidade dinástica, ou seja, um rei mata outro rei, uma pessoa mata outro rei para assumir o reinado. Então era essa sucessão de reis que estava acontecendo em Israel. O que estava acontecendo mais especificamente? Vamos esmiuçar, vamos deixar mais detalhado isso. Menahem, rei de Israel. Rezim, rei de Damasco. Os dois eram vassalos da Síria. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles pagavam impostos para a Síria porque eles foram dominados pela Assíria. Mas eles tinham liberdade política. Eles tinham reis, eles tinham os cultos, eles tinham as coisas deles, mas eles tinham que pagar tributo, ou seja, eles tinham que obedecer aquilo que os reis assírios queriam. Ora, quando Tiglat-Pileser marcha contra Gaza lá na Filisteia, para frente de Jerusalém, em 734 a.C., Peca havia assassinado Pecaías. Então, o que aconteceu aqui? Menahem era vassalo da Síria. Pecaías mata Menahem e assume o reinado de Israel. Peca mata Pecaías e assume o reinado de Israel. Então, o que a gente tem? A gente tem Peca e Rezim querendo fazer uma coalizão para guerrear contra a Síria, porque eles já estavam, Tiglat-Pileser estava marchando, estava conquistando tudo. E eles vão então e forçam Acaz, que é o rei de Judá, a se juntar contra a Síria. E Acaz não quer. Acaz está bem do jeito que ele está, ele não quer se meter contra a Síria. E eles então fazem guerra contra Acaz. Eles, quem? Israel e Damasco. Israel e Síria fazem guerra contra Acaz. Portanto, a guerra é que se chama Ciro-Efraimita. Os assírios, então, são chamados, Acaz
pede ajuda dos assírios, os assírios marcham contra Israel, dominam Israel e levam o povo de Israel cativo para a Síria. Então, cai o reino e eles estão agora cativos na Síria. E agora, Peca, que perdeu a guerra contra os assírios, vê no seu lugar o último rei chamado Oséias. Não confunda com o profeta chamado Oséias, que é o que a gente está estudando. Tá? Então, o que acontece é isso. Peca perde a guerra, vai como cativo. Rezim perde a guerra, mas ele morre. Né? E Oséias, o rei, entra no lugar de Peca para reinar em Israel. Por quê? Porque Acaz sofreu uma afronta, uma guerra, para que ele se juntasse contra a Síria, e ele pede ajuda exatamente para a Síria. Bom, então o que nós vemos? Até agora a gente viu uma série de denúncias contra o povo. Idolatria, rebeldia, esquecimento, uma série de coisas. Agora, a política também é uma forma de pecado. Por quê? Porque os irmãos começam a brigar. Israel e Judá entram em guerra. Um desaparece e outro está indo pela mesma balada, na mesma carreira, ele vai ser lá na frente, ele vai acabar em cativeiro também. A Síria, em vez de ser vista como um invasor, ele é visto como uma tentação. Eu vou chamar a Síria para me ajudar. Né? Foi o que Judá fez. Judá chamou a Síria para me ajudar e a Síria, então, destruiu os seus irmãos de Israel. Egito é um aliado político. Ninguém está vendo o Egito como um cativeiro. Ninguém vê o Egito como um cativeiro. Eles veem como um aliado político. Então, eu vou me juntar com o Egito contra este e contra aquele. Quer dizer, não tem Deus. Eu quero força humana. E aí eles começam com uma canção de, vamos dizer assim, arrependimento, que na verdade não é um arrependimento. E aí Deus denuncia, né? Ele denuncia a traição. Apesar de tudo que ele está fazendo, apesar de todas as graças, apesar de tudo, ele é traído por seus filhos, tanto por Israel quanto por Judá. Tem os abusos do culto, os assassinatos, e é essa insurreição política. E aqui eles começam a falar contra o profeta. E o profeta é defendido, porque o profeta é um instrumento da atividade divina. Deus está falando através dos profetas, como ele fez na história toda. Tá? Oséias, então, relembra todos os discursos anteriores. Tem que buscar a Deus, eles não fazem. Tem que conhecer a Deus, eles não conhecem. Tem que voltar para Deus, eles não voltam. Tem que praticar justiça e eles não fazem. Então nós vamos ter aqui uma próxima parte, que é essa loucura e ganância, né? Essa loucura, essa ganância, todo mundo está louco, todo mundo é ganancioso, todo mundo quer para si, então isso é denunciado. Então essa primeira parte é essa parte de anúncio, né, formal de juízo. E ele vai iniciar com um alarme de guerra. Lembram da torre que a gente falou? A torre de vigia. O vigia está lá para ser o sentinela, para tocar o alarme. E aí, ele que tem que dar alarme de guerra, ele que tem que dar advertência quando o exército inimigo se aproxima. O profeta dá o alarme. E ele pede para que os chifres sejam tocados. O que é os chifres sejam tocados? O chofar. Então existiam os chifres. Chifre podia ser um chifre de carneiro
mas também podia ter uma trombeta de prata. Então essa trombeta, esse chifre, esse chofar, ele podia ser feito do corno, né, dos cornos do carneiro, mas também podia ser feito de prata. E quando eles eram tocados, significava que estava sendo dado o alarme. O sacerdote que tinha que ter ensinado o povo, que tinha que ter instruído o povo, não fez. Agora eles vão ter que anunciar a destruição. Ah, você não anunciou a instrução, agora você vai ter que anunciar a destruição. Tá vendo a posição? Olha lá, meu amado. Se não tem instrução, vai ter destruição. Se o atalaia não fala, o povo peca. Quem que é o atalaia? É o sacerdote. Quem que é o atalaia? É a liderança, quem está na frente. Quem está na frente e não fala, todo mundo vai ser punido. Tá? Ele fala aqui de 3 cidades, Gibeá, Ramá e Betel. Olha que coisa interessante, se a gente for no mapa, olha que coisa interessante, olha Betel onde é que está, esse pontinho aqui é Betel. Se o amado for um pouquinho mais para baixo, em linha reta, olha lá, Ramá. Olha lá, e se o amado for um pouquinho mais para baixo, olha lá, Gibeá. Tudo em linha reta, tá vendo aqui os 3 pontinhos? 3 pontos em linha reta. Então, olha que coisa interessante em linha reta. Eles estão indo para onde? Para Jerusalém. Eles estão seguindo para Jerusalém. Acás se aproveita de que Israel está sendo dominado e ele manda soldados dele para tomar algumas áreas da tribo de Benjamim. Por que ele faz isso? Porque algum tempo antes, o rei de Israel, chamado Jeoás, tirou esses lugares de Judá. Então, agora ele se aproveita do infortúnio, ele se aproveita do cativeiro, ele vai lá para tentar ganhar em cima. Então, na batalha, aqui, Efraim é dominado por Tiglat-Pileser e Acás, rei de Judá, ainda tenta arrancar de Israel alguma área, algumas cidades. Na parte 2, começa o discurso de julgamento, agora de Judá, porque ele está fazendo isso. Ele está tentando ampliar a fronteira. E contra Efraim. Por quê? Porque ele está buscando uma coisa que é repugnante. Ele está buscando ajuda em quem não é ajuda. Ele está buscando ajuda de Baalim, que não é Deus. Então os dois estão errados. Não só Judá está errado, Efraim está errado, os dois estão errados. E Deus está então julgando os dois, cada um com os seus pecados, cada um com as suas coisas erradas. Judá, porque vai mudar Marco, e mudança de Marco na lei, é uma coisa repugnante, é uma coisa intolerável, não se tolera mudar os marcos, mudar as fronteiras que foram estabelecidas por Deus. E Efraim também é repugnante, porque não observa a justiça social e pune, espezinha os pobres, espezinha os órfãos, as viúvas, etc. O castigo, então, ia cair sobre os dois, como opressão e fragmentação. Ou seja, os assírios iriam fragmentar, iriam levar em cativeiro o povo de Israel e iria oprimir também o povo de Judá. A causa é porque eles estavam indo atrás de podridão, ou seja, a vaidade, e sujeira, ou seja, a aliança estabelecida, ora com os arameus, né, com Damasco, com Rezim, ora com os assírios. Então veja aqui, a palavra aqui, né, utilizada para essa podridão, que é podridão, ela reflete a vaidade. A vaidade é vista aqui por Deus, através do profeta, como podridão. Vaidade é podridão, é podre. E sujeira, coisa suja, coisa imunda, é uma aliança que não é uma aliança
que Deus abençoa. Então, em vez de uma aliança com Deus, que é uma aliança que eles deviam ter feito, que eles fizeram, que deviam ter respeitado, tá? Eles foram fazer uma aliança com um outro povo. Na terceira parte, tem agora as suas parábolas de juízo. Então, alguns símiles, algumas comparações, alguns significados, alguns símbolos de juízo. Então, Deus fala sobre pestilência, doença purulenta, né, etc, etc. O que é essa pestilência e esses danos? A pestilência e os danos são efetivamente o castigo, a resposta de Deus ao pecado. A doença purulenta, ou seja, o pus, a ulceração, aquela ferida que verte pus nojenta, né, é exatamente a guerra civil que está acontecendo. Tá? Ao invés de buscar Deus, eles estão buscando outras formas. Eles estão buscando a Síria, eles estão buscando Damasco, né, a Síria, eles estão buscando Egito, eles estão buscando outras coisas, né, e estão sendo vassalos, escravos destes outros povos. Deus, então, iria estraçalhar, Deus iria levar para longe, Deus iria pulverizar esse povo pelo mundo, né, em todos os lugares. E depois de fazer isso, como se fosse um leão, depois de fazer o que ele tem que fazer, de ir à caça, ele vai e deita tranquilo na sua toca. Então, esta imagem, né, que o povo entendeu. Eles estavam sendo julgados, eles estavam sendo castigados pelo grande pecado que eles cometeram. E aí, o povo faz uma canção que é um chamado para o retorno a Deus. Só que é um retorno de boca, é uma canção que não tem substância, é uma canção que só tem palavras. Né? Apesar de ser uma canção muito bonita, é algo que a gente precisa observar, mas nós precisamos também, além das palavras, nós temos que levar em consideração a atitude desta canção. Vinde e tornemos para o Senhor. Isso não está errado, é assim mesmo, a gente tem que vir e tornar para Deus. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. É isso mesmo. Deus vai castigar, vai fazer a ferida e vai curar a ferida, porque só Deus tem o óleo de Gileade, aquele que cura a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, no 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Correto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha lá, mas não é só falar que vai conhecer, não é só dizer isso. Conhecer a Deus é ter comunhão com Ele, é agir em conformidade com os seus mandamentos, é agir em conformidade com o juízo, com a justiça. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Para quê? Para a produção. A confiança de Israel não estava no juízo de Deus. Por quê? Deus iria julgar. Deus iria. Deus determinou como juiz uma sentença. E ele iria. Esse resgate é que tem que ser festejado aqui. Amado, nós temos que voltar para Deus? Temos, enquanto é tempo. Porque a partir do momento em que Deus dá o seu juízo, é seguir o juízo de Deus, é enfrentar o juízo de Deus. E se arrepender verdadeiramente, buscar a Deus verdadeiramente, conhecer a Deus verdadeiramente, porque até então eles não conheciam. Tá? Então, a confiança que tinha que estar no juízo de Deus, e de que neste juízo
neste julgamento haveria salvação. O resgate, ele vem depois do juízo. Amados, o resgate vem depois do juízo. Porque o juízo vai ser feito e depois virá o resgate. A ferida, ela é mortal? É. Mas Deus, o óleo de Gileade de Deus, é melhor do que o óleo da região de Gileade. A Síria não pode curar, o Egito não pode curar, Damasco não pode curar, mas Deus pode. Deus revigora, Deus levanta, Deus ressuscita uma nação morta, uma nação no exílio, uma nação perseguida. A canção exige busca do conhecimento de Deus. Busca para entender aquilo que fizemos de errado, para resgatar o nosso comportamento para um comportamento de Deus. O modo como nós agimos tem que ser um modo de acordo com Deus. Nós temos que compensar aquilo que a gente não tinha, exatamente para fazer em conformidade com Deus. Não em conformidade com a idolatria, não em conformidade com a prostituição espiritual. Não em conformidade com a perseguir a ajuda de outros povos ou achar que o meu braço é suficiente para. Não, não é isso. É em Deus, é no conhecimento de Deus. E aí, quando eu tiver este conhecimento, amado, busquemos, olha lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só então, conhecendo a Deus, nesta busca do conhecimento, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. E Deus vai nos trazer como a alva será a sua saída. Ou seja, logo cedo, como a alva. Assim que amanhece, a alva, logo cedo. E Ele nos virá. Ele vai vir ao nosso encontro. Como todo dia vem a alva e como vem a chuva serôdia para a nossa produção, para o nosso frescor, para a nossa adoração verdadeira em comunhão e conhecimento com o Pai. Amém, amados. Bons estudos.